Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm feito o check-up de vocês de maneira correta, né? De 6 em 6 meses, no tempo certo? Pois é, isso é muito importante para a sua saúde. E hoje eu estou aqui com o Márcio Fortuna. Boa tarde, tudo bom, doutor? Boa tarde, Kelly. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina. Agradeço de coração. Especialista em diagnósticos por imagem, certo? Correto, correto. Muito bom. Então vamos começar aqui falando, né? Conversando com o pessoal de casa de uma forma que consiga tocar as pessoas, porque assim, a gente vê muitas pessoas falando sobre se cuidar, né? Até alguns mesmo se cuidando. Porém, eu acho que o check-up é algo que a gente consegue prevenir muitas coisas que muitas vezes a gente nem imagina. Então, é muito importante a gente se prevenir, estar sempre se cuidando. Então, desde já, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você mandasse mensagens aqui para o nosso programa, tá bom? No telefone 65861493, mensagem de WhatsApp, se você tem alguma dúvida aí, né, sobre a questão do check-up, de quanto em quanto tempo, qualquer dúvida, manda pra gente aqui que a gente vai ler ao vivo com o doutor e ele já vai responder também. Doutor, como eu já falei para você, né, a questão de se cuidar é muito importante, né? Então, quais informações que você acha importante passar para as pessoas estarem sempre tentando prevenir do que remediar? Quando a gente busca o check-up, quando a gente busca o check-up, a gente busca a orientação de um paciente para que sejam feitos os diagnósticos em fases precoces. E algumas pessoas que já tiveram as patologias, a gente vai fazer um estadiamento delas para dar um melhor tratamento, né? Seria basicamente isso. Eu queria aqui hoje apresentar para vocês, passar desde as crianças até os idosos, os check-ups que a gente pode fazer. Em relação às crianças, por exemplo, quando elas buscam serviços da pediatria, é importante que elas façam, basicamente, descartar uma hipertensão arterial, descartar uma diabetes, realizar um raio-x de tórax, fazer uma glicemia de jejum e alguns exames que são básicos, como o urina 1 e o exame de fezes. Quando a criança ela evolui já, por exemplo, a menina, para a primeira menstruação, a menacne, é muito importante que seja feito, por exemplo, alguns já exames hormonais. Vamos lá na menina. A menina desenvolveu mais um pouquinho, começou a ter as primeiras relações sexuais. Então tem que ter uma orientação. A garotinha tendo essas primeiras relações sexuais, ela tem que saber que tem que fazer a prevenção. Não só de uma gravidez indesejada, como também o uso não só com o uso de anticoncepcional, como de preservativo, para também evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Tá. Aí, passou mais algum tempo, ela teve as primeiras relações sexuais, tem que fazer exames de prevenção de HIV, sífilis, fazer prevenção sobre hepatites B, hepatite C. Isso tudo tem que ter uma orientação com a garota. Passou mais um tempo, veio a primeira gestação. Na primeira gestação, algumas coisas que tem que ser orientada de alguns exames que tem que ser feito durante a gestação. Por exemplo, fazer um ultrassom bem feito, avaliar a vitalidade já do embriãozinho, viabilizar o saco gestacional. Posteriormente a isso, fazer alguns exames básicos, que é dosagem de ácido fólico, fazer exame de urina, aqueles exames de doenças também sexualmente transmissíveis, que são doenças que poderiam transmitir para o embrião. Tá bom, passou mais um pouquinho, vai para a criança, ela já passou para a gestação, vamos para a próxima etapa, que seria mais alguns anos. Vamos pensar já na menopausa, a mulher. A mulher na menopausa precisa ser feito sempre um Papa Nicolau, que começa já aos 21 anos, a mamografia, que tem que ser bem avaliada, que é um exame que tem que ser um exame de rotina, depois dos 40 anos, geralmente anual, tá? O homem não pode se esquecer de fazer o PSA e o toque retal, tá? Como exames cardiológicos, o homem e a mulher já buscam geralmente os mesmos exames. Fazer uma prevenção com um eletrocardiograma, com um exame de raio-x de tórax, fazer um exame de ecocardiograma que vai ver não só a função cardíaca, como as câmaras cardíacas, fazer a prevenção
com mapa, com Holter. Existe uma série de exames que são feitos da parte cardiológica. Dentre dos exames clínicos que tanto o homem e a mulher têm que fazer, os mais importantes que tem que ser buscados é o hemograma completo. Vamos lá, vamos aos exames laboratoriais. Tá. O hemograma completo, um exame de colesterol total e triglicérides, um exame de glicemia de jejum, analisar as vitaminas, para ver como estão as vitaminas, os eletrólitos, o sódio, o potássio, a ureia, a creatinina, que analisam a função renal. A gente tem que avaliar o fígado. O fígado é avaliado também fazendo os exames de TGP, TGO, fosfatase alcalina. O pâncreas, ele ocasiona doenças silenciosas. Então, o que é importante de todos esses, em relação a todos esses exames que têm que ser feitos de rotina? É sempre quando o cliente for buscar o profissional médico, os exames são individualizados. O médico que vai fazer uma análise de acordo com a análise genética e hereditária de cada cliente. Certo. E o que é importante saber também, né? Que existe uma importância toda na questão do check-up, né? O check-up, ele tem um papel aí crucial na nossa vida. De quanto em quanto tempo, normalmente, é interessante fazer esse check-up? Você conseguiu passar pra gente aí de uma forma que a gente conseguiu entender a cronologia, né? Desde quando a mulher, né, pode começar a fazer o check-up e os homens também. Mas assim, de quanto em quanto tempo você acha que é importante fazer os check-ups? Isso há uma necessidade de busca anual, a não ser que tenha alguma sintomatologia, a não ser que esteja algum tipo de patologia, como um câncer, que tem que fazer um controle mais rigoroso. Isso é muito importante. Voltando só um pouquinho para os idosos, que é uma informação muito importante a gente dizer, é que em relação aos idosos, existe hoje uma coisa que está muito em crescente, que no caso seria as patologias, doenças sexualmente transmissíveis. E não está tendo uma prevenção correta, não está tendo uma orientação correta aos nossos idosos e eles não estão buscando prevenção. Então está tendo um aumento considerável em AIDS, em sífilis, entendeu? E é muito importante também outros exames também, né? Entendi, com certeza. E você que está nos assistindo, por favor, mande a sua mensagem aqui, 96586-1493. Se você tem alguma dúvida referente aos check-ups, né? O que você precisa fazer, se você tem alguma patologia, manda aqui pra gente, que a gente já vai responder ao vivo aqui pra vocês, tá bom? Porque é muito importante, sim, nos cuidarmos, né? E uma dúvida também, por exemplo, mães de adolescente, acho que você explicou mais ou menos aqui, como que funciona a questão, né, da primeira menstruação e tal, mas crianças, adolescentes e crianças. A criança, ela começa indo um período pro pediatra, né? Desde que nasce, vai até, acho que um mês exato da idade dele, ou anos, não sei ao certo. Mas a criança, qual que é a rotina dela com relação aos check-ups? As crianças, ela tem que passar anualmente no profissional para fazer o acompanhamento do desenvolvimento, do crescimento, para fazer uma análise de como é que está a parte não só orgânica, se está uma criança que está com baixo peso ou uma criança que está desenvolvendo um quadro de obesidade. Todo esse aspecto é muito importante ser considerado. Entendi. Agora, por exemplo, aquelas pessoas que têm medo, porque eu acho que isso é o que acontece demais na sociedade, né? A gente tem medo de fazer exames preventivos e descobrir algo. Mas, gente, se vocês descobrirem algo, né, recente, a tempo de fazer alguma coisa, é muito melhor que você descobrir algo para você depois remediar. Então, é por isso que os check-ups existem, é por isso que os exames preventivos existem. Então, eu acho que qual a informação assim que a gente pode tentar dar para as pessoas, entrar um pouquinho na mente delas, né, de conscientizá-las sobre a questão do check-up, para não ter medo mesmo, porque é muito melhor você descobrir algo, né, que você possa resolver.
Ok, você falou uma coisa muito interessante agora. Eu sou médico há 32 anos, realizo ultrassom há 32 anos e a patologia que mais assusta a mulher é o câncer de mama. O que eu quero dizer em relação ao câncer de mama? A mulher, ela deita na maca para ser examinada em relação ao câncer de mama, ela está apavorada, ela chega apavorada. Só que o que acontece quando a gente faz uma análise não só do câncer de mama, pela mamografia e pelo ultrassom de mama, por exemplo, as doenças que são diagnosticadas em estágios precoces, com lesões, por exemplo, abaixo de 2 centímetros, são situações que a gente consegue ter uma resolutividade muito grande. O prognóstico é muito melhor para essas clientes. Entendi. Porque aí elas descobrem a tempo, né? Muitas vezes, talvez não precisa nem de tratamento, só uma cirurgia resolve. Então, às vezes, você previne algo que poderia ser muito mais agressivo, muito mais grave, né? Muito mais dolorido para a pessoa, né? Então, por isso é importante a conscientização dos exames preventivos. Agora, por exemplo, se a pessoa, não sei, quer saber se ela tem algum tipo de, sei lá, câncer pelo corpo. Como que a gente consegue fazer exames sempre para tentar descobrir algo parecido? Ressonância é um caminho? Ressonância é um método investigativo, por ser um pouco mais caro, ele não é o primeiro exame de escolha. O que acontece o que mais importante é que que ocorra pelo médico que for atender o cliente, que faça uma boa anamnese e veja quais são as queixas do cliente, olhando também a história familiar, a história clínica de cada indivíduo. No caso, os exames de sangue, eles ajudam a fazer uma excelente triagem. Por exemplo, na fase mais tardia, os mais idosos, um exame simples, por exemplo, um exame de fezes, sangue oculto de fezes. Você vai lá, você observa sangue nas fezes e com uma colonoscopia, às vezes você detecta um câncer de cólon numa fase inicial e aquilo com uma cirurgia consegue resolver num estágio bem precoce, numa fase bem precoce. Entendi. Por exemplo, o ultrassom transvaginal. Uma mulher que tenha um sangramento, essa mulher que tiver um sangramento, ela é um indicativo que pode estar com câncer de endométrio. E é uma coisa simples de ser resolvida. Certo, entendi. Bom, são vários fatores, né, que a gente consegue fazer aí para nos prevenirmos. Eu acho que é importante essa conscientização. Muitos falam também, poucos fazem. Eu sou uma das que, assim, antigamente eu tinha um pouco de dificuldade de fazer check-up. Eu tinha um pouco de receio, a gente acaba, às vezes, tendo até um pouco de preguiça. Falar, tá tudo bem, não tô sentindo nada, né? Então eu não vou procurar saber nada, deixa tudo quietinho. Se um dia aparecer alguma coisa, eu corro atrás. Mas não, gente, é importante a gente saber a questão hormonal, a questão também das vitaminas. Com o tempo a gente vai, né, precisando repor algumas vitaminas aí. É importante a gente estar em dia com a nossa saúde, com o nosso corpo. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, doutor. Muito boa mesmo, você conseguiu explicar pra gente aí de uma forma bem clara, dinâmica e específica, cada fase, né, que é interessante de fazermos o check-up. Eu gostaria que, por favor, você deixasse as suas redes sociais, os seus contatos, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu agradeço muito a oportunidade, minha rede social é Dr. Márcio Fortuna Bernardes, tá? E a gente atende na Clínica BR Diagnóstico e Estética. Muito bom. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Volte mais vezes aqui, né, porque tem muita coisa que a gente pode conversar aqui ainda sobre a questão da saúde, né, do dia a dia, de fazer um check-up, de se cuidar, de pensar na saúde mental, na saúde corporal, na saúde do seu corpo, né? Então ele pode voltar mais vezes depois aqui para vocês mandarem mensagens pra gente, para você tirar todas as suas dúvidas. Você que está em casa pensando em fazer um check-up, mesmo não sentindo nada, faça, porque é muito importante para você. Se você está sentindo alguma coisa, principalmente, não se automedique, não fique tomando medicamentos aí sozinho na sua casa, porque isso também pode trazer problemas futuros, tá bom? Então sempre procure um médico regularmente e cuide da sua saúde, tá bom?